Conheça Hetkri, a mulher mais mesquinha do mundo. Ela morreu por sua ganância. Sejamos honestos. Todos pensamos em como seria fantástico ter milhões de dólares em nossas contas, e isso simplificaria nossas vidas. Para poder comprar o que queremos, viajar pelo mundo e nos dar a vida que, sem dúvida, merecemos. No entanto, nem todos os milionários pensam assim. Alguns se preocupam tanto com sua fortuna que tentam gastar apenas o que é estritamente necessário. Você não acredita? Pesquise um pouco sobre a vida do dono da IKEA, que, apesar de ter muito dinheiro, se recusou a trocar de carro por toda a vida. No entanto, hoje queremos compartilhar a história de uma personagem ainda mais mesquinha, uma mulher que se tornou uma verdadeira lenda em Wall Street, por ser ousada nos negócios e finanças. No entanto, apesar de seu grande sucesso financeiro, ela nunca desperdiçou um centavo. Tanto é que os Guinness Book a chamou de a mulher mais gananciosa da história. Conheça Gretchen. Mais conhecida como a bruxa de Wall Street, ela era a mulher mais rica do século XIX. Quando morreu, em 1916, sua fortuna era quase 200 milhões de dólares, já que ela estava encarregada de fazer investimentos muito bons e nunca desperdiçou em coisas que ela considerava desnecessárias. Desde muito jovem, Eitigri, nascida como Henriqueta Orlando Robson, em 21 de novembro de 1834, mostrou aptidão para finanças. Ela abriu sua primeira conta bancária aos 8 anos de idade e recebeu grande parte de sua educação lendo as páginas financeiras para seu avô quase cego, discutindo cada ação, bônus em detalhes. Originalmente em Bedford, Massachusetts, seu país era Edward Mott Robson e Abby Holland, herdeira da família Holland, dona de uma das frotas baleeiras mais ricas da cidade. Os Holland também controlavam a maior parte do comércio da área da China. Acreditava-se que o pai de Grey Wells Robson havia se casado com a enferma Abby apenas para obter o capital inicial necessário para iniciar seu próprio negócio de caça às baleias. Aos 2 anos de idade, Reit morava à casa de seu avô, Gedeon Holland. Por causa de sua influência e porque sua mãe estava constantemente doente, ela cresceu mais próxima de seu pai. Aos 13 anos, ela se tornou a contadora da família. Aos 16 anos, se matriculou na escola de Ala Elisa, onde permaneceu por 3 anos. Sua mãe morreu em 1860, deixando 8 mil dólares, o equivalente a hoje a 213 mil dólares. Pouco depois, uma tia deixou a Eti 20 mil dólares, equivalente a hoje, corrigido, a 533 mil dólares. Edward Robson morreu em 1865, deixando para Eti aproximadamente 5 milhões de dólares. Corrigido hoje, 78 milhões 228 mil dólares, que incluía em fundo de 4 milhões que gerava de lucros anuais. E como ela finalmente conseguiu toda a sua fortuna, Green herdou 5 milhões após a morte de seu pai, Edward Mott Robson, dinheiro que em menos de 2 décadas se multiplicou, graças às suas excelentes habilidades em negócios e investimentos. Senhora H. Green, a mulher mais rica dos Estados Unidos. Inicialmente, H. usou o dinheiro para investir em títulos da Guerra Civil. Então, ela levou seu dinheiro para Wall Street, onde durante anos investiu com fundos de seu pai. Mas uma maior base de capital abriu novos horizontes. Ela usou técnicas de capitalização,
investimentos de baixo risco e proteção fiscal, beirando a invasão, combinado esse formidável trio com um sucesso incrível. Comprou títulos e imóveis a preço de desconto em cada crise financeira. Quando os mercados fechavam, Gree ia e os comprava. Seu único erro de cálculo foi quando se casou com Ned Gree, um milionário bem-sucedido especulador. O temperamento investidor de H era totalmente o oposto do marido, mas ela foi cautelosa o bastante e pediu a Ned que assinasse um acordo pré-nupcial, renunciando ao direito de sua fortuna, e, assim, mantinha suas finanças separadas. Ela teve que pagar fiança por seu marido várias vezes antes de separar-se oficialmente dele. Eles tiveram 2 filhos e ambos ficaram com a mãe. Seu relacionamento com seus filhos sempre foi tenso, até sua morte. Sua filha saiu de casa depois de se casar e seu filho trabalhou sem salário por anos como seu empregado. Ironicamente, H sempre usava um vestido preto, que continuamente, para economizar detergente. Alguém poderia imaginar que de qualquer milionário usaria roupas de grife. Ficaria incrível, no entanto. Essa mulher era completamente atípica. Ela preferia parecer um mendigo. Então, as pessoas constantemente davam esmolas, algo que não incomodava alguém. Além disso, ela adicionava cada esmola à sua fortuna. Ela depositava no Chemical National Bank dos Estados Unidos para adicioná-los à sua fortuna, que chegou a 200 milhões de dólares. Dinheiro que atualmente se traduz em cerca de 4 milhões de dólares. Por alguma razão, essa mulher era mesquinha demais para aproveitar seu dinheiro e tinha uma vida bastante simples, a fim de gastar o mínimo possível. De acordo com H, sua técnica consistia em comprar coisas que ninguém queria vendê-las mais tarde, quando aumentava de preço. Eu compro quando as coisas estão acabando e ninguém as quer. Eu as guardo até que elas subam de preço e as pessoas estão ansiosas para comprar, disse ela ao New York Times em novembro de 1905. Depois de morar com seus 2 filhos, H decidiu alugar um apartamento de 5 quartos por US$ 23 por mês. No entanto, depois de um tempo ela considerou que era muito caro. Então se mudou para um hotel barato, onde alugou o quarto mais barato e modesto. Dessa forma, ela sempre economizaria nos impostos. Apesar de ter muito dinheiro, ele nunca contratou empregados. Ela preferia cuidar das tarefas e compras pessoalmente. Além disso, diz que ela comprava os biscoitos quebrados, porque eram vendidos com desconto, e devolvia as caixas de frutas para recuperar 5 centavos de cada. Outras despesas que ela sempre considerou desnecessária era com os médicos. Gree disse que esses profissionais não eram mais que ladrões. Quando seu filho machucou o joelho, ela preferiu deixar a ferida ser infectada, antes de pagar a taxa do médico. 2 anos depois, o menino teve a perna amputada. E a mesma coisa aconteceu com ela, que se recusou a pagar US$ 150 que os médicos da época cobravam para remover uma hérnia. Para isso, a velha preferiu suportar a dor, o que levou a viver os últimos anos de sua vida em uma cadeira de roda. Mais tarde, seus filhos contrataram pessoa para atendê-la. É claro que, uma vez que sabia que sua mãe ficaria zangada quando descobrisse, pediram aos empregados que usassem roupas civis quando as ajudassem. Finalmente, a mulher mesquinha morreu de um ataque cardíaco, causando por uma discussão. Em seu último dia de vida, H teve uma briga por causa do alto custo do leite e foi que levou para o túmulo, deixando sua fortuna completamente virgem. Ela nunca perdeu um centavo dos 200 milhões de dólares que mantinha em sua conta. Infelizmente, seus filhos gastaram todo esse dinheiro sem piedade. Eles nunca aprenderam de sua mãe, a bruxa de Wall Street.
O que você acha disso? Se você achou essa história interessante, compartilhe em suas redes sociais. Compartilhe no WhatsApp. Até mais, pessoal.